Olá, boa tarde. Boa tarde, estamos começando. Vamos esperar o pessoal chegar. Sejam todos muito bem-vindos. Olha a hora, minha gente. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Já estamos aqui. Oi, Helena, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos esperar um pouquinho, que o pessoal está chegando, para a gente poder começar a nossa conversa. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Olá. Valéria, Marcela, Flávia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas. Vamos só esperar um pouquinho, né, para o pessoal ir entrando. Tô vendo aí que você chegou, moradora dos Anjos. Olá, oi Rô, tudo bem? Oi Marcela, tudo bem, querida? E aí, gente, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tudo. Oi Andressa, sejam bem-vindas. Sejam todos muito bem-vindos. Já já a gente começa. Enquanto o pessoal vai entrando, vou dar boas-vindas para vocês. Essa é a primeira live do Espaço Holístico Cantinho de Luz, que eu espero seja a primeira de muitas. Vamos conversar um pouquinho hoje. A ideia mesmo é realmente a gente conversar, trocar um pouco, refletir, né? Conversar bastante, porque não tem resposta pronta. Então a ideia é essa, a gente começar a puxar uma reflexão, ouvir um pouquinho de cada um, para que juntos a gente consiga responder aquela pergunta convite, né? Se a gente já está pronto para a próxima fase. Acho que isso é o principal, é a gente tentar identificar se a gente está ou não pronto já para a próxima fase. Então vamos dar mais uns 2 minutinhos, né? Mais um minutinho, antes da gente começar a conversar, que aí o pessoal vai chegando. Obrigada, Rô, obrigada mesmo. Depois eu preciso falar com você. Depois eu vou te ligar, que a gente precisa conversar. Boa pergunta, Andressa. Oi, Jamila, tudo bem? Seja bem-vinda. Realmente eu achei é uma pergunta que eu tenho me feito, né? Por isso que eu achei legal trazer pra gente discutir, porque vai que uma de vocês tem a resposta, né? E é bom que todo mundo vai se ajudando e no final a gente vai ver que a gente realmente precisa dessa rede de apoio, dessa troca constante, né? Eu acho que esse é o caminho. Bom, eu acho que a gente já pode começar, né? Então, assim, como eu falei, a ideia dessa pergunta convite, se a gente já realmente estaríamos todos prontos para seguir para a próxima fase, né? Que é para sair da teoria para ir à prática. Por que eu coloquei essa pergunta? Que por motivos óbvios a gente está vivendo uma situação totalmente nova e totalmente diferente para todo mundo. E ao mesmo tempo eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem, né, vamos ser diferentes pós-pandemia, muita coisa vai estar diferente depois que isso tudo acabar, e ao mesmo tempo eu escuto o outro lado, de eu tô doido para isso acabar, para minha vida voltar ao normal. Que normal é esse, né? Qual é esse novo normal? Mas antes da gente começar a entrar nesse assunto, eu queria começar contando uma história pessoal que aconteceu há um tempinho atrás, assim, pouca coisa. Eu tinha 15 anos. Eu fazia um curso técnico de secretariado e aí a minha escola tinha um convênio com o banco pra gente fazer estágio. Tipo hoje o que a gente tem aí do menor aprendiz. E aí eu fui começar a fazer estágio no banco, numa área de gestão de contratos. E aí todos os estagiários eram recebidos pelos gerentes dos respectivos departamentos. E aí eu fui recebida pelo gerente, um cara super simples, aquele perfilzão de gerente de banco, né? Mas um homem super gentil, super tranquilo, foi bastante gentil comigo, traduziu ao máximo o que era a realidade do trabalho para que eu entendesse. Eu ali, né, fresquinha de vida, 15 anos e tal. E aí ele me falou 2 coisas, explicou como é que funcionava a área e virou pra mim e falou assim, eu vou te dar, se você me permitir, eu vou te dar 2 conselhos. Um pro trabalho, que vai ser muito útil para você aqui no trabalho, e outro pra vida. Falei, né, de graça, tá valendo.
virou para mim e falou, bom, aqui a gente lida com gestão de contratos. Então você vai estar o tempo inteiro lidando com informações que são confidenciais. Obviamente você não pode sair contando para todo mundo o que está acontecendo aqui. E segundo, são números muito grandes, são valores muito grandes, né? Um volume muito grande de dinheiro que circula nesses papéis. Então, para que isso não te traga incômodo, olha como ele foi gentil comigo, né? Para que isso não te traga incômodo, não te traga nenhum tipo de preocupação, eu vou te sugerir que você encare isso como números. Apenas uma sequência numérica. E não traga o peso que a moeda tem. Porque isso facilita, você vai lidar com aquilo sem se preocupar de que, nossa, é muito dinheiro que está entrando, muito dinheiro que está saindo. No primeiro momento eu não entendi muito bem, mas aceitei, agradeci e tal. E o segundo conselho que ele me deu, que supostamente seria para a vida, foi o seguinte: quando você está iniciando a sua carreira profissional e o tempo inteiro a gente quer mais, a gente quer ir adiante, a gente quer o próximo passo, a gente quer o próximo cargo, né? Você quer ir subindo na escala. Então, todas as vezes que você sentir esse desejo, trabalhe internamente e esteja pronta para realizar as tarefas que aquele cargo que você almeja precisa. Porque ninguém é promovido para aprender depois. As pessoas são promovidas porque elas já estão prontas para assumir aquela função. Claro que uma coisa ou outra você vai aprender, mas a base, o mínimo necessário você tem que ter para alcançar a próxima fase. Então, tenha sempre isso em mente. Ninguém vai te convidar para fazer um trabalho novo se não tiver a certeza que você já sabe fazê-lo. E aí, por que ele falou isso para mim? Porque, teoricamente, a minha função ali seria telefone, balcão e arquivo. Ele falou, agora, tem muitas outras coisas que você pode aprender, até porque a função do estágio é essa. Mas vai depender de você, de estar pronta ou não. Esteja pronta, mas pronta de maneira que eu identifique que você está pronta e eu te convido para fazer alguma coisa. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E procurei profissionalmente fazer isso, né? Tá sempre entendendo as relações, além da minha mesa, além do meu computador, até onde eu poderia chegar, até onde o meu trabalho afetava. E ele, sem perceber, e até mesmo sem eu perceber, porque eu só me dei conta disso agora, né? Essa semana, escrevendo os pontos que eu queria trazer aqui para nossa conversa, pensando como é que eu ia puxar essa conversa, é que eu me dei conta que muitos anos depois, aquele ensinamento que ele me deu de tratar os números como números foi extremamente útil. Por quê? Porque a minha vida inteira profissional, eu trabalhei em área de compras, de grandes empresas. A última, onde eu encerrei a minha carreira no corporativo, na verdade, era uma das maiores empresas de telecom do país. Era um volume de dinheiro muito grande. E o tempo inteiro eu olhava para aquilo como números. Eu sabia da minha responsabilidade, sabia da importância, do resultado que era importante daquela negociação, mas eram números. Nunca foram milhões de dólares, nunca foram milhões de reais, nem milhões de euros. Eram números. E isso eu fiz sem me dar conta, porque foi um ensinamento que eu consolidei lá naquela época, lá atrás. E sem saber, ele me deu uma ferramenta muito importante de trabalho. Porque depois eu comecei a perceber que eu me relaciono com dinheiro mesmo, de verdade, também assim. É só dinheiro, não tem peso, não tem uma importância fundamental. É só peso, é só dinheiro, é só um número, né? Vai embora. E aí, pensando nisso, eu fiquei fazendo a correlação. Ok, com o número eu me relaciono desse jeito na minha vida material também. E os outros ensinamentos? Né? Eu tenho na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos pessoais e familiares, o mesmo empenho que eu tinha no profissional de ir adiante. Olá, pessoas que estão chegando agora, Adriane e Daniel, sejam bem-vindos. Eu tenho esse mesmo empenho? Eu procuro trazer toda essa teoria, os estudos espíritas, filosóficos, teosóficos, espiritualistas, psicológicos e tudo material que cai na mão pro dia a dia.
Eu tô pronta para as situações e para as mudanças? Aí eu resolvi dividir a questão com vocês, né? Resolvi dividir essa dúvida com vocês. Tô pronta para isso? Tô usando toda essa teoria na prática? Acho que não. Porque me deparei nesse momento de reclusão, nesse momento em que fomos colocados na cadeirinha do pensar, sentindo falta de determinadas atitudes, que teoricamente eu sei como funciona, mas senti falta de alguma delas. Então, por isso eu resolvi trocar com vocês. E aí a proposta aqui, gente, é essa. É que a gente troque. Fiquem à vontade, façam seus comentários, perguntas, me interrompam, porque a gente precisa juntos buscar essa resposta. Porque nós precisamos estar todos no coletivo prontos para a próxima fase. E aí vem uma pergunta, né? Aquelas perguntas vão se desdobrando. E qual é essa próxima fase? De acordo com a minha crença, né? Porque eu sou espiritualista. Então eu acredito na próxima e em muitas outras fases que estão chegando. Então existem nomes variados para essa fase. É o juízo final, é o fim do mundo, é a nova era, é a data limite. Dependendo de onde você lê, essa próxima fase tem um nome. E se ela for só mesmo uma nova fase? Uma nova maneira da gente se comportar. Então eu comecei a trazer à mente aquilo que mais está em evidência, os assuntos mais evidentes neste momento. Oi, Carla! Mais evidentes nesse momento. A gente tem ouvido falar muito, né, de viroses, de infecção, de tratamento, de antibiótico, de esteroide, de cloroquina, de superesteroides e não sei mais o que lá. Eles sempre existiram, né? Os vírus sempre existiram, a gente sempre foi infectado de várias maneiras, os remédios sempre existiram, mas agora a gente tem uma urgência de saber como eles funcionam. Ok. E depois que a pandemia acabar, o que a gente faz com esse monte de informação? Será que não é melhor a gente voltar o nosso olhar em relação a como é que eu cuido do meu corpo para estar menos vulnerável a essa infecção? Porque esse monte de informação também está aí. Como é que eu trabalho meu sistema imunológico, quais são os alimentos, os medicamentos, os exercícios, tomar sol, cuidar do meu lado emocional, porque ele afeta o meu desenvolvimento e tudo. A pergunta de novo, a informação está bem aqui. Quantas dessas práticas eu já estou fazendo no meu dia? Eu tô falando eu mesmo, tá, gente? E aí vocês fiquem à vontade para dividir comigo. Quantas dessas práticas que são comprovadas, que melhoram o meu sistema imunológico, eu tô fazendo agora? Resposta sincera? 2 ou 3. Não todo dia, de vez em quando. Mas eu sei que elas estão ali, eu sei que elas me fazem bem, que eu vou precisar delas daqui pra frente, porque ficou claro, muito claro, que elas são necessárias para o meu dia a dia. Então eu tô tirando essa teoria, tô trazendo para minha prática. Quantas? E vocês? Estão pegando essa teoria, toda essa informação que está sendo dividida com a gente. Tem muito fisioterapeuta fazendo vídeos muito curtos, explicando exercícios super fáceis de fortalecimento do sistema respiratório. Que é importante, não é importante só para fugir da Covid, é importante para a vida, para a gente oxigenar melhor o nosso corpo, oxigenar melhor a nossa célula. E quantos de nós estamos fazendo isso? Podem me responder, eu juro que eu não vou contar para ninguém. Quantos de nós estão fazendo isso? Um outro ponto que tem se falado muito, né, é com relação ao afastamento, né, ao isolamento, eu não transitar, eu abrir mão da minha liberdade de ir e vir, porque em grande parte do mundo, a maioria das pessoas acredita que isso traz um benefício para o coletivo. Pode trazer um prejuízo pessoal para mim, mas isso traz um benefício para o coletivo. De novo, quanto dessa informação eu estou trazendo para o meu dia a dia? Eu estou procurando otimizar e ir à rua o mínimo possível, porque eu estou só com medo, eu não quero pegar essa doença, ou porque esse meu afastamento eu sei que contribui para o coletivo. E aí é trazer a teoria muito para o meu dia a dia, que escolhas eu estou fazendo a partir dessa teoria.
Essa é a questão. E isso tudo eu fui analisando, fui pesquisando, muitas coisas realmente eu estou fazendo pensando no futuro, porque no futuro isso vai ser importante, porque a gente já viu o quanto a nossa malha é vulnerável, quanto a nossa malha planetária é vulnerável a um espirro que se dá lá na China, ou a um espirro que alguém pode dar amanhã aqui no Brasil. Então é importante que muitos desses hábitos a gente traga para o nosso dia a dia, traga para a nossa vida. Porque está aí a prova de que eles são importantes, eles são necessários a uma nova estrutura de vida. A gente tem visto que muitas pessoas estão precisando de ajuda, né? E também estamos vendo um movimento belíssimo de troca. As pessoas estão se organizando, estão respondendo muito rapidamente a um pedido de ajuda, a uma solicitação de movimentação, seja para cesta básica, seja para quentinha, seja para roupa, medicamento, distribuir máscara. O movimento é enorme, isso é sensacional, isso é fantástico. Esse exercício solidário, essa prática da caridade é maravilhosa. Mas a pergunta que eu me faço, essas pessoas começaram a ter necessidade agora, a partir de março? Ou elas já vinham em necessidade e agora está se tornando mais visível? E quando a pandemia passar, elas vão continuar sendo visíveis? Eu vou continuar colocando os meus olhos lá e vou continuar me movimentando, convidando os amigos e a família para criar esse movimento e ajudar essas pessoas. Quanto eu estou aprendendo das maneiras de fazer vaquinha online, de montar um grupo no WhatsApp, quanto isso tem me ajudado a tornar material a ajuda para a pessoa. Porque a caridade, a definição da caridade é isso. Eu identifico o que você precisa e eu vou lá, voluntariamente, fornecer aquilo que você precisa. É um gesto humanitário. Sim, Adriana, o pensamento positivo, a serenidade, as emoções é maravilhoso. Isso nos ajuda a ter tranquilidade, a raciocinar de maneira correta. Mas e o outro? Que nesse momento ele não tem sossego porque ele não tem comida. Né? Como é que fica essa nossa relação com o outro? Eu consigo, né? A gente tem algumas ferramentas onde eu consigo baixar um pouco a minha ansiedade, consigo me serenar. A Andressa está aqui, que ajuda bastante a gente nisso. Ela tem um canal onde ela está sempre indicando meditações pra gente. Mas a gente está falando de um olhar para as necessidades muito concretas de muita gente. Então é muito importante sim, Rô, que a gente comece a se reestruturar para mostrar para essas pessoas que elas também são capazes, como nós somos, de produzir o seu próprio. Mas isso é um estágio um pouco mais avançado, né? É um estágio um pouco mais avançado, porque depende de mudar uma cultura, depende de mudar, de ensinar, depende de aprendizado, depende de uma série de fatores. E não depende só do governo, depende da gente se disponibilizar, porque esse é o princípio da caridade, né? Eu doar espontaneamente aquilo que o outro precisa e que eu posso ajudar. Então vai de ensinar, vai de trocar, vai de dar capacitação também, vai de mostrar caminhos diferentes, vai de tratar holisticamente como a gente sabe que é bom. Então são várias frentes que estão se abrindo. E como é que eu estou me estruturando para isso? O que eu estou fazendo agora com os meus saberes, além de ir no mercado comprar arroz, feijão, farinha e macarrão e doar para essa pessoa? O que mais eu estou fazendo que eu vou continuar fazendo daqui para frente? Depende da empatia? Depende. A empatia com certeza depende. Mas eu acho que depende de um... A empatia ela é importante, porque me coloca num outro ponto onde eu já sinto o que o outro sente. Na caridade eu só identifico a necessidade dele, vou lá e ajudo. Mas eu acho que a gente pode usar aí um elo de ligação, sabe? Usar um elo de ligação para chegar num ponto, seria o que eu considero como uma promoção da caridade. É exatamente isso, Andressa. É exatamente isso. Eu acho que na próxima fase a gente precisa, além da caridade, a gente precisa da compaixão. Porque a compaixão, por definição, numa das definições que eu encontrei, ela faz a mesma coisa que a caridade. Ela identifica a necessidade do outro. Eu posso ajudar, eu vou voluntariamente ajudar. Mas eu vou com o coração, eu vou com sentimento,
porque eu não identifico só a necessidade física dele, a necessidade material. Eu identifico a necessidade dele emocional, assim como eu identifico a minha. É o meu coração lendo o coração dele. Então eu acho que na próxima fase a compaixão ela é uma ferramenta necessária. E sem empatia a gente não transforma a caridade em compaixão. E eu colocaria aí um outro elemento, que é a indulgência. Sem indulgência a gente não transforma a caridade em compaixão. Porque a indulgência é a capacidade de... Claro que ela tem uma definição muito jurídica, né? De você perdoar, suspender decisões, processos e penas, mas sei lá. Mas tem uma definição que eu achei tão legal, que cabe tão bem no que a gente está falando aqui, que é a bondade de aceitar o importuno, aceitar o erro, aceitar o que é inaceitável, porque eu aceito com o coração. Eu olho, identifico ali alguém em evolução, alguém em construção, alguém com potencial como eu tenho. Então, eu acredito que foi a indulgência que tirou a gente da indiferença e trouxe para a ação da caridade. Eu estou falando da gente porque eu sei que muita gente que está aqui pratica já isso, já tem essa preocupação de tentar ajudar o outro no que ele precisa nesse momento. Mas agora eu acho que na próxima fase a gente precisa continuar usando a indulgência para transformar a nossa ação caridosa em compaixão. Alimentar a empatia. Entendendo de uma vez por todas que a gente faz parte do todo, que a gente precisa do coletivo e a gente precisa de um coletivo saudável. Essa é o que eu enxergo como sendo o nosso objetivo, como sendo a próxima fase onde a gente precisa estar. E agora eu queria perguntar para vocês. Vocês acham isso possível? Somos capazes de alcançar esta próxima fase? Com todas as diferenças que a gente tem, as dificuldades, eu estou falando do nosso país mesmo, da nossa cidade, do Rio de Janeiro, falando do bairro que cada um de nós vive. Isso é possível de ser feito? Me responda aí com sinceridade. Isso é possível de ser feito, de ser realizado? É possível que a gente viva no coletivo, se respeitando, trocando, atendendo a necessidade do outro, doando um pouco do que é nosso? Pode falar, gente, com sinceridade. A Andressa acha que sim, não tinha dúvida nenhuma que a Andressa ia dizer isso. Eu também acho. Mas eu quero ouvir mais, eu quero ouvir vocês que estão aí. Me digam se vocês sinceramente acham que é possível, atualmente, no mundo moderno, a gente viver dessa maneira. Sim. Com força de vontade, com certeza, Adriana, com certeza. É isso mesmo, eu também tenho certeza que sim. Daniela, mais que possível, isso é necessário. Eu acredito que sim, depende de nós. Então, beleza. Então, eu trouxe uma outra história para contar para vocês. Essa história está descrita num livro que eu ganhei de presente. O livro chama Ikigai. Esse livro, ele narra a pesquisa em busca de uma resposta. Os escritores, os autores, eles queriam saber por que tem muito trabalho, Carla, para ser feito. Tem muito trabalho para ser feito. Mas ele é possível de ser feito, né? É isso, Rô. Assim, eu acho que se a gente não fizer, a gente não tem próxima fase. Então, assim, deixa eu contar para vocês a história do livro. Esses pesquisadores, eles queriam entender por que determinados lugares do planeta reuniam um número muito grande de cidadãos longevos. Pessoas que viviam mais de 90 anos e viviam bem, viviam saudáveis. Então, eles selecionaram essas zonas, eles chamaram de zonas azuis, que concentravam esse número muito grande de pessoas com essa característica. Japão, Grécia, Itália, esses são os 3 que eu me lembro, são 4 lugares. E eles decidiram ir para Okinawa, no Japão. Por que Okinawa? Porque dentre todas as zonas azuis, Okinawa é a que tinha a maior média, ou seja, a maior relação entre habitantes longevos
e um número total de habitantes. E aí eles decidiram investigar, porque é claro que o básico eles já sabiam. Alimentação, né, porque a dieta japonesa ela já facilita, né, esse trato, mas eles queriam saber o que mais tinham ali. Então eles foram para Okinawa, os dois passaram lá alguns meses pesquisando, porque eles queriam ver na prática como é que isso se dava. E a primeira coisa que ele percebeu, que eles ficaram numa vila muito pequena, né, uma vila rural, e não tinha, óbvio, hotel, então eles ficaram hospedados na casa de um morador. E a primeira coisa que chamou a atenção é que eles eram muito amáveis, muito prestativos, eram muito felizes. Essa foi a primeira impressão que ele teve, que eram pessoas muito felizes. E aí ele começou, né, os dois pesquisadores, historiadores, cara, Okinawa era para essa gente ter uma reserva com os estrangeiros. Eles foram destroçados durante a Segunda Guerra. Como é que ainda tem essa alegria toda, né, de receber as pessoas dentro da sua própria casa? E aí, numa noite, lá na hora, tomando lá o chazinho verde, ele perguntou para a anfitriã dele sobre isso, comentou, né, a observação que ele fez. E aí ela disse para ele, ela falou, meu filho, mas aqui todos nós recebemos um ensinamento. E a gente pratica esse ensinamento, que diz mais ou menos o seguinte: veja a todos como irmãos, mesmo que seja a primeira vez que o esteja vendo. E é isso que a gente faz. Todo mundo é bem-vindo. Isso chamou a atenção dele, porque isso refletia diretamente no bem-estar que eles sentiam. Ninguém era ameaçador. Qualquer erro passava, porque o importante era que você visse aquela pessoa como um irmão, como alguém igual a você, e fornecesse a ele aquilo que fosse mais importante. Isso foi a primeira coisa que chamou a atenção dele, né? Oi, Michele, seja bem-vinda. Foi a primeira coisa que chamou muito a atenção dele, foi essa facilidade com o outro. E aí ele começou a pesquisar, e aí ele teve a certeza de que a alimentação influenciava diretamente, porque eles se alimentavam basicamente de alimentos frescos, usavam muito chá verde. Ali naquela ilha nascia uma espécie de tangerina, que é um dos alimentos com a maior concentração de antioxidantes, isso tudo facilitava. E o que ele observou também? Todo mundo tinha um jardim ou um hortinho em casa, que cuidava pessoalmente. Então isso já trazia a questão do trato com a natureza, o contato com o sol. Eles eram todos muito ativos, tudo era feito a pé ou de bicicleta o tempo inteiro. Cada um tinha o seu trabalho, se não era um trabalho remunerado, mas era um trabalho, algum tipo de trabalho, eram produtivos, ativos e produtivos. E as pesquisas médicas foram feitas também. E aquelas pessoas, elas não eram só ativas, elas eram saudáveis. Eram índices muito baixos de diabetes, de colesterol, de hipertensão, de demência, apesar de terem mais de 90 anos. Né? Eram pessoas absolutamente saudáveis. E cada vez ele foi ficando mais intrigado, que não era possível que só aquilo desse aquele brilho todo que ele sentia. E aí, essa senhorinha, né, conversava muito com ele, e aí ele falou para ela, eu já anotei isso aqui, que eu acho que é positivo no bem-estar de vocês. A alimentação, o contato com a natureza, estar sempre ativo, o exercício físico regular. Mas tem mais alguma coisa, não tem? E aí ela falou para ele, tem. E ele, o que falta aqui na minha lista? E ela falou, Ikigai. Ele falou o quê? E o que é Ikigai? E por mais que ela explicasse, ele não conseguia encontrar uma definição, ele não conseguia traduzir pra gente, dar uma definição do que esse Ikigai queria dizer. E aí ele começou a conviver com a aldeia, perguntar daqui, perguntar dali, para tentar criar uma definição que nós ocidentais entendêssemos desse Ikigai. E aí ele foi participar de um dos encontros, que eles tinham centro comunitários, onde eles se reuniam diariamente, ou de manhã ou de noite. Para quê? Ou porque eles tinham trabalhos coletivos, ou seja, trabalhos que obrigatoriamente eram feitos em grupo. Ou eles se reuniam nos centros para se divertir. Eram jogos, música, dança, era um momento de lazer. Então eles estavam sempre ali, ou para trabalhar em grupo, para algo que fosse útil para a comunidade, ou para se divertir em grupo. Então esse sentimento de pertencimento, ele identificou como sendo uma das parcelas
do Ikigai. Talvez não a definição, mas que ele fazia parte. E aí, num desses encontros, ele soube que teria uma reunião. Porque os grupos se reuniam e eles não só se reuniam para o trabalho coletivo, como eles se reuniam para fazer poupança. Todo mundo depositava lá uma mensalidade e a cada mês, ou seja, eu comecei hoje, no mês de maio, daqui a 2 anos em maio eu teria direito de sacar o que eu depositei. Então eles faziam uma poupança em grupo. Óbvio que se alguém no meio do caminho precisasse de um recurso extra, mesmo que não fosse o seu momento de sacar, aquele dinheiro era liberado sem questionamento, porque era o que a pessoa estava precisando naquele momento. E aí ele anotou uma segunda definição: o sentimento de pertencimento e a tranquilidade financeira davam a eles uma tranquilidade que combatia diretamente o desgaste da vitalidade. Ou seja, estar dentro de um grupo, estar seguro, consciente de que aquele grupo, quando eu precisar, vai me estender a mão, me torna mais feliz, me torna mais saudável, aumenta a minha expectativa de vida. E aí ele encontrou mais um item para o Ikigai. Mas ainda não era isso. Era isso também. Tinha que ter mais alguma coisa. Porque não podia ser só praticar todas aquelas ações simplesmente porque alguém me disse para fazer, porque era passado de geração para geração. Em determinado momento eu posso interromper isso. Por que aquela comunidade era tão forte? Por que aquela força, aquela integração levava aquela gente a viver 100 anos? Muito mais saudável do que nós, com 50, com 40. E aí ele começou a construir, até que ele chegou à conclusão, e ele achou que para nós aqui no Ocidente, seria mais fácil entender o Ikigai com a seguinte definição: é aquilo que te faz acordar todos os dias de manhã, sorrindo. Isso é o Ikigai. Vai além de ter um propósito na vida. Vai além de ter essa sensação de pertencimento. Vai além de saber que pode contar com as pessoas. O Ikigai é certeza de que você vai ter tudo isso todos os dias. E que você pode contribuir para que outras pessoas tenham isso todos os dias. Então é bastante interessante esse livro, apesar do enfoque do livro trazer umas receitas de bem-estar, de como é que a gente pode melhorar a nossa expectativa de vida, mas é uma resposta muito clara do que a gente estava falando no início, de que a gente pode viver dessa maneira que até pouco tempo atrás era utópica, de entender qual é a importância do coletivo. Nós precisamos um dos outros. Isso é fato. E nós precisamos que estejamos todos bem. Porque observe que eles faziam a poupança, mas não era eu poupar o meu dinheiro, fazer a aplicação que eu acho melhor e ter o meu quantum reservado. E aí, se você precisar, dependendo de quem é, se eu tenho, que tipo de relação eu tenho com você, eu posso te emprestar. Não. Era todo mundo junto no mesmo lugar. Porque era preciso que todos soubessem que a hora que fosse preciso, teriam o que necessitavam. Isso é Ikigai. Isso vai além da compaixão. Isso é empatia, isso é indulgência, isso é amor. Então, uma das coisas que eu identifiquei que a gente precisa encontrar, praticar e exercitar para essa nossa próxima fase é encontrar o nosso Ikigai. Encontrar, exercitar e pô-lo em prática. Porque a gente vem estudando há muito tempo. A gente vem ouvindo informações há muito tempo. Oi, Rafa. Há muito tempo a gente vem aprendendo como é que isso funciona. Na teoria a gente sabe de tudo. E por que é que a gente quer uma promoção? A gente quer estar na nova era. A gente quer estar no mundo melhor. E por que é que agora, assim como o meu gerente lá atrás me ensinou, por que agora a gente não está habilitado para ele? Porque a hora que essa nova fase chegar, que a gente não faz ideia de quando é que ela chega, a hora que essa nova fase chegar, a gente precisa estar com todas as nossas habilidades à vista.
A gente não precisa anunciar que a gente sabe fazer. As pessoas vão saber que a gente sabe fazer. Oi, Fafá, tudo bem? As pessoas vão saber que a gente sabe fazer e vão confiar na gente e vão se sentir seguras para fazer também. E aí que a gente começa a amadurecer o nosso coletivo. Porque a gente não vai conseguir prosperar, a gente não vai conseguir evoluir fora do coletivo. Não tem como. Não tem como. Tá muito claro hoje, cada vez mais claro, que qualquer movimento, qualquer espirro do outro lado do planeta me afeta imediatamente. Mesmo que eu sequer saiba que aquele lugar existia. Isso me afeta automaticamente. E se me afeta, é sinal de que aquele lugar lá do outro lado do mundo é o meu coletivo também. Faz parte do meu dia a dia. Então, de que maneira eu vou me preparar agora para isso? De que maneira eu vou transformar aqui o bairro que eu moro? Não vou nem muito longe. Vamos ser ousado. De que maneira eu vou transformar o bairro que eu moro numa Okinawa? De que maneira eu vou transformar a minha família, a casa onde eu vivo, a empresa onde eu trabalho, para quem trabalha numa empresa, a escola, o centro espírita, a igreja religiosa qualquer que seja, né? De que maneira eu vou transformar esse local num Okinawa? Oi, Érica. Né? Exatamente, nós somos conexões, nós já estamos conectados. A gente só precisa tomar noção disso e colocar as nossas ferramentas em ação, para que a gente comece a se transformar. A gente falou lá no início sobre a necessidade de transformar a nossa caridade em compaixão, né? De usar o tempero da indulgência para elevar a nossa caridade ao nível de compaixão. Mas isso tem que começar com a gente. Isso tem que começar na nossa direção. Sermos bondosos conosco, nas atitudes impróprias que nós ainda tomamos. Por quê? Porque se a gente não é capaz de se permitir errar ainda, se acolher no erro, sermos compassivos e buscar ajuda, nos permitir receber essa ajuda para irmos nos desenvolvendo, como é que a gente oferece isso para o outro? Como é que eu consigo convidar as pessoas para esse trabalho coletivo? Né? Vamos trabalhar juntos se eu não trabalho comigo. Então, como você falou lá na frente, é muito trabalho, mas é um trabalho possível de ser feito. E, mais importante, não é um trabalho que precise ser feito sozinho. Ele precisa começar comigo, ele precisa ser do meu ponto de vista, né? Precisa ser do meu ponto de vista, enxergar em mim as minhas melhorias, as minhas capacidades, as minhas habilidades. Reconhecer que eu ainda tenho muito para aprender, reconhecer principalmente o que eu já aprendi, me perdoar, é isso aí, Rafa, auto-perdão, é me olhar com um olhar caridoso e compassivo de que tudo bem que eu tomei aquela atitude errada, mas eu sei que eu posso fazer diferente e começar a praticá-las. Não precisa ser perfeito da primeira vez, não vai ser perfeito, mas é preciso que seja diferente. Porque repetindo ações, repetindo mantras e só falando, a gente não alcança a próxima fase. A gente não se qualifica para a próxima fase. Ninguém precisa estar pronto, né? Com 100% do que pede aquele perfil. Mas a gente tem que estar minimamente qualificado. Minimamente. Então, o que eu quero, né? O que é essa próxima fase para mim? Para mim, essa próxima fase é um mundo mais tolerante, é um mundo com menos consumo. Eu tô falando pessoalmente, tá? É a minha opinião. Se vocês quiserem, por favor, coloquem aí o que é importante para vocês encontrar nessa próxima fase. Para mim é importante um mundo mais tolerante, um mundo menos dividido, menos político, menos economista, menos consumista. Isso para mim é importante ter na próxima fase. Como é que eu, Ana Paula, estou me preparando para isso? Como é que eu
estou mudando o meu dia a dia para estar apta para isso. Né? Então, é isso, Rafa. Ouvir a natureza é importante. A gente entender, não só ouvir, a gente tem que entender que a gente faz parte dela. Uma coisa que me veio agora em cima da tua frase, a gente tem visto cenas belíssimas, né? Dos animais se sentindo absolutamente confortáveis com a nossa ausência e tomando os espaços. Eu vi uma foto linda do canal de Veneza, cheio de flamingos cor-de-rosa. Porque eu nem sabia disso, eles viviam ali, mas eles foram obrigados a se recolher por conta do turismo incessante, né? E aí aquela regra máxima que os incomodados é que se mudem, eles foram embora. Mas agora, como a gente está aí meio que recolhido, eles estão passeando à vontade. E aí a pergunta é, a gente está pronto para dividir esse espaço? Né? Como você falou, Rafa, ouvir a natureza, mas a gente está pronto para respeitar a natureza? A gente está pronto para dividir o espaço com eles? Isso faz parte do nosso Ikigai. Ai, eu adoro passear, eu gostaria muito de passear no canal de Veneza, eu gostaria. Mas ele também precisa ser usado pelos flamingos. Então, será que a gente está criando estratégias para ter alguns horários do dia onde esse tráfego seja permitido e no outro restante do dia eles tenham sossego para fazer o que eles precisam? Será que a gente está se preparando para isso? Para não interferir na vida dos bichinhos lá no Parque da Tijuca? Com a barulheira que a gente faz? Então é isso. São muitas mudanças que a gente precisa fazer, mudanças simples, mas que elas precisam ser feitas. E elas só vão ser feitas se a gente usar de indulgência, paciência, gentileza e bondade conosco. De que, ok, durante um tempo nós achamos que estávamos no topo da pirâmide, mas está muito claro pra gente que a gente não está. Que a gente pode entrar em extinção a qualquer momento. Então a gente precisa do exercício da humildade, a gente precisa dividir, porque a gente também precisa desses animais, a gente também precisa dividir com as outras pessoas aquele espaço. Nada é mais só nosso. Nunca foi. Cada vez fica mais claro que não é. Então, o que eu queria era isso, convidar vocês para essa reflexão. O que é que a gente precisa fazer a partir de agora, com base em toda a teoria que a gente tem? Que pela galera que está aqui, eu sei que é muita. Muito conhecimento, muito estudo, muita informação. Com base em toda essa informação que a gente vem juntando até agora. O que é que cada um de nós vai começar a tirar da teoria, trazer para a prática, experimentar, testar, exercitar, para transformar num novo conhecimento, para transformar numa nova ação, para transformar isso de maneira colaborativa, beneficiando o coletivo. Eu acho que isso é importante. Não tem resposta pronta. Né? Não tem. Gostaria muito que algum de vocês me desse uma receitinha. Mas não tem resposta pronta, porque cada um de nós precisa lidar, né? Lidar com esse universo todo, com as nossas verdades, transformar. Mas eu acho que uma das palavras que a Andressa colocou ali, aqui é fundamental. É a humildade. É a humildade de se colocar no local de aprendiz. Todo dia é possível fazer diferente. Todo dia é possível aprender um pouco mais. Lembrar de frases, conselhos, ensinamentos que às vezes a gente recebeu muito lá atrás, como a história que eu contei para vocês. Como 2 frases que eu ouvi quando eu tinha 15 anos lá naquele meu primeiro emprego, estão reverberando até hoje. Algumas eu deixei de lado, mas ela está reverberando muito forte agora. Por isso que a gente está aqui conversando. Eu estou pronta? O que me falta para onde eu quero estar? Que habilidades me são necessárias agora para ocupar o lugar aonde eu quero estar? E esse é o convite que eu queria deixar para vocês. Vamos todos pensar. Qual é essa habilidade? Ter novas atitudes e ir à luta por uma vida melhor. É isso. Isso, Adri, é o objetivo. Mas a gente precisa começar a abrir um pouco esse planejamento. A colocar etapas menores e mais fáceis de ser atingidas nesse planejamento.
Porque senão a gente continua na teoria, a gente continua no reino das ideias. Então ter novas atitudes. Lista. Que atitudes eu preciso ter a partir de agora? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma que eu tô tentando, tá? Eu tô sendo bem honesta que eu tô tentando. Uma das atitudes é fazer uma atividade energética todos os dias, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito da medicina tradicional chinesa. Lá eles têm uma ferramenta que chama Qigong, que é um exercício de respiração, uma respiração energética, que eu estou tentando fazer todos os dias. Por quê? Porque eu sei que isso vai me ajudar. Isso ajuda na imunidade, ajuda no raciocínio. Então eu estou tentando fazer todos esses dias. Então é isso, estabelecer pequenas mudanças, mas coisas que sejam palpáveis, que sejam práticas, que a gente se veja fazendo, que a gente veja o resultado. E aí funcionou para mim. Passa para alguém, chama alguém para fazer junto, divide. É isso, é a gente começar a realizar, porque a gente já disse muito como é que faz, a gente já falou muito como é que faz, a gente já escreveu muito e a gente já leu muito como faz. Agora a gente precisa começar efetivamente a fazer. Então, se cabe uma sugestão, façam isso, coloca no papel pequenas atitudes, mas coisas práticas que vocês gostariam de fazer, que acham que vão trazer benefício. Coloque isso no papel e tenta. Pratica. Pode ser que o que a gente imaginou, não sei, não deu o resultado que você esperou, não tem problema. Tenta outra coisa, modifica, pergunta pro amigo, pergunta pro vizinho, pergunta pro vizinho, liga pro vizinho no interfone, não pode encontrar com ele no play, no corredor, não tem problema, interfona pra ele. Liga pro primo, liga pro amigo. Vamos começar a estreitar essas relações. A gente precisa fortalecer esse sentimento de pertencimento. Se hoje a gente ainda não pode estar fisicamente próximo, a gente tem a bênção da internet, que reúne a gente onde quer que a gente esteja, com quem quer que a gente queira. É importante a gente ter esse sentimento de pertencimento, essa segurança de estar dentro de um grupo que aumenta a nossa expectativa de vida. E se me permitem, foi isso que a pandemia trouxe pra gente. Foi mostrar pra gente que sozinhos a gente não chega em lugar nenhum. Que a gente precisa do coletivo. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Estou tentando minimizar dores do meu ego, buscando integrar no todo a natureza, tentando não me enxergar como um ser isolado e sim integral, buscando ter outra percepção na vida. Esse é o caminho, é exatamente isso. O ego, ele é muito importante. A gente às vezes maltrata um pouco o ego, né? Tudo a gente bota a culpa no ego, que meu ego é isso, meu ego é aquilo, mas ele é importante pra gente. O que acontece é que a gente deixou ele fazer um trabalho que não é dele. A função do ego é trabalhar pra mente, trabalhar pra nossa essência. Mas como a minha mente, a minha essência, não diz pra ele o que ele precisa fazer, Dani, o que acontece? Ele faz o que ele acha melhor. E aí entra a história da indulgência. É reconhecer com bondade que ele está exacerbado, mas ele está fazendo, o ego, está fazendo o que ele acha melhor. Então, é usar o ego, usar essa força, esse dinamismo que ele tem, para que ele trabalhe pra gente, e não pela gente. Então o ego é importante. Isso já é o que você está fazendo já é uma grande mudança de postura. Mas é importante, usando o tempero da indulgência e da compaixão, integrar o ego nesse caminho. Porque é importante que ele saiba que ele faz parte da equipe. Ele não é o líder, mas ele faz parte da equipe. Isso é importante. Rafa falou aqui o seguinte, que às vezes colocamos metas grandiosas, que são, na verdade, um amontoado de pequenas metas. Mas, por serem gigantescas, o resultado não aparece de imediato e desistimos. É exatamente isso. Por isso que eu dei a sugestão da listinha. Pequenas metas, exercita uma que seja. Escolhe uma só e tenta praticar. Tenta trazê-la para a realidade, para a vida. Isso faz toda a diferença quando a gente percebe que consegue fazer. Conseguiu fazer, divide. Multiplica esse saber. Nada pode ficar só pra gente mais. Nada pode, né? Multiplica isso.
incentiva as outras pessoas a também testarem. É claro que cada um tem um interesse diferente, vai ter um resultado diferente, mas é importante que essa pessoa, por mais diferente que ela seja, ela se sinta importante para você. Ela se sinta pertencendo à humanidade, a um grupo. E como é que a gente faz isso? Quando a gente divide as nossas dores, quando a gente divide as nossas vitórias. Tem um outro livro que eu achei bastante interessante, que também é escrito por um monge budista, onde ele fala que ele acha muito estranho o nosso hábito ocidental de não comentar os nossos planos, não comentar aquilo que a gente gosta, o que a gente pretende fazer. Porque o outro pode interferir negativamente. Na visão dele, isso é totalmente errado. Quanto mais eu divido, quanto mais eu proclamo o que eu quero, maior é a probabilidade disso acontecer. Então, se o que eu quero é viver bem com meu vizinho, vou eu lá viver bem com ele. Até que vai chegar um dia em que ele vai entender que ele vai viver bem comigo também. Então é isso, é parar de esperar o outro, é fazer o meu movimento, é ir eu em busca do que eu estou esperando. Então eu acho que é isso que falta pra gente, é praticar mesmo, praticar. Como o Rafa falou, pequenas vitórias dão um gás enorme pra gente. Então diminui o objetivo, aproxima o resultado. Eu acho que isso é muito legal. Diminui o objetivo, aproxima o resultado, que quando acontecer, você vai ver que você é capaz. E mais importante, gente, divulga, sabe? Fala pro outro, é meu ego querendo aparecer. Não é seu ego querendo aparecer, é seu coração querendo que o outro também tenha um conhecimento. É uma maneira diferente de encarar as verdades, sabe? Eu acho que é isso, é a gente começar a enxergar no outro quem a gente é. E aí, assim, gente, a gente só tem um pouquinho mais de 5 minutos. A gente ainda vai falar mais um pouquinho, mas eu só queria garantir, fechar essa nossa reflexão, a gente ainda vai comentar mais um pouco, e eu queria ler para vocês agora um trechinho do Bhagavad Gita, que eu acho que consolida muito isso que a gente está falando aqui do coletivo, de enxergar o outro, de se mostrar para o outro. E aí depois a gente continua falando aqui. É um pedacinho muito pequenininho, né? Vocês sabem que o Bhagavad Gita são pequenas doses, né, de um negócio gigantesco. Então vamos lá. Quem vive na luz da verdade vê Deus em todos os seres. No Brahmane e no cão. No elefante e na vaca. E até no desprezado pária. Uma pessoa consciente de Krishna não faz nenhuma distinção entre espécies ou castas. É isso porque em cada espécie de vida ela vê o Senhor Supremo, que mediante sua porção planetária está presente dentro do coração de toda a entidade viva. A superalma está em todos os corpos, sem distinção. Então, gente, se a gente não começar a se enxergar como iguais, se a gente não começar a dividir os nossos saberes, dividir aquilo que a gente conquistou, aquele caminho que a gente trilhou e viu que é positivo, a gente, além de se emparedar, a gente dificulta o avanço do grupo. E mais uma vez, a gente precisa caminhar no coletivo. Isso é fundamental, isso é extremamente necessário. É aí que a gente vai encontrar o nosso Ikigai. Nosso objetivo é transformar o nosso núcleo, seja ele do tamanho que for, no Okinawa. Para que a gente chegue lá, aos 90, 100 anos, ativos, saudáveis, produtivos e felizes por pertencer a um grupo. Enxergando, como aquela senhorinha falou para o historiador, enxergando em cada ser como um irmão. Como disse aqui no Bhagavad Gita, vendo Deus em cada um que cruzar o nosso caminho. Então é isso, eu acho que essa pode ser uma das chaves para a gente ir caminhando em direção à próxima fase. Queridos, muito obrigada por estarem aqui comigo, obrigada pelas contribuições. Eu acho que é importante, a partir de agora, a gente cada vez mais dividir. Dividir para somar. É assim que a gente vai crescer. Então,
Então, obrigada por vocês estarem aqui comigo durante essa tarde. Obrigada por quem chegou mais no finalzinho e eu não consegui repetir alguns pontos do início, mas eu acabei me empolgando e fui embora. Muito, muito obrigada. Carla, querida, eu vi que você chegou aí. As duas Carlas, um beijo para vocês. Obrigada, Dani, pela contribuição. Rafa, obrigada. Isso, vamos compartilhar. Vamos compartilhar muito, que isso é importante. Obrigada mesmo, tá, gente? Eu ia tentar gravar, vou ver se eu não sei se eu vou conseguir gravar para depois colocar no YouTube, mas eu vou tentar. Se eu não conseguir, não tem problema, vocês já guardaram a mensagem, a gente vai replicando, né? Beijo, Consuelo. Vamos replicando, gente. Vamos dividindo isso, vamos inspirando e nos inspirando, porque no outro a gente encontra a resposta também, tá bom? Muito obrigada para todos vocês, uma semana maravilhosa. Beijo, Érica. Bom te ver. Uma semana maravilhosa para vocês, viu? Beijo. Fiquem com Deus.